Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar uma história muito conhecida na nossa Bíblia, que é a passagem onde Jesus estava com os seus discípulos em uma barca e começou a ocorrer uma tempestade na qual as águas estavam agitadas de forma a quase a virar o barco e a inundar o barco com água. E os discípulos acabaram tendo medo e temiam por perder a sua vida. E Jesus, ao ser acordado por eles, logo pediu que o mar se acalmasse e logo se acalmou. E os discípulos ficaram espantados com isso, da capacidade de Cristo poder acalmar o mar. E para nós também é algo incrível, porque parece algo que há grandes poderes por trás, há grandes coisas que nós não conseguimos compreender. A questão é que é muito simples e muito fácil compreender essa capacidade de Cristo de acalmar o mar e de poder fazer tudo ficar tranquilo, ficar em paz. A questão é que Jesus tinha uma comunhão com Deus. E nós também podemos ter uma comunhão com Deus. Não, ninguém escapa dessa condição. Todos nós podemos muito bem parar tempestades, parar tufões, parar terremotos, desde que você tenha uma comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus requer de nós, basicamente, a presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Uma presença tão forte que nos faz uma conexão com Deus e nós possamos conversar com Deus e o pedir aquilo que nós precisamos. E tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Deus irá nos ouvir e nos atender. O problema nosso é que nós não temos a fé necessária, assim como os discípulos de Jesus, que eram homens que acompanhavam Jesus e não conseguiam ainda ter a fé necessária para poder eles mesmos realizarem essas manifestações. A prova disso é Pedro, que caminhou sobre as águas. Jesus veio caminhando sobre as águas e é algo que nós consideramos poderes sobrenaturais, algo que não é comum na vida de ninguém. Porém, Jesus pediu que Pedro descesse da barca e atravessasse o mar andando. E ele atravessou e só afundou porque deixou de acreditar pelo medo que sentiu. E uma das grandes condições que nos colocam nessa situação é o medo. Nós temos muito medo de perder as nossas coisas materiais, entre elas o nosso corpo físico. Nós nos preocupamos demais com a nossa morte carnal. E por isso, nós não conseguimos nos aproximar tão perto de Deus, porque Cristo não tinha medo de perder a sua vida carnal. A preocupação de Cristo se manter vivo de forma carnal era de cumprir a missão de Deus, que tinha como papel evangelizar, levar a palavra de Deus. Mas a preocupação de Cristo não existia em relação a perder a sua carne. Ele se preocupava em cumprir aquele acordo que ele tinha com Deus de levar a palavra de Deus e de ser cordeiro imolado. É claro que por Jesus ser um homem como qualquer um de nós, que sente dor, que se machuca, que reconhece os sentimentos do outro, Jesus também sentiu dor na cruz. Jesus sofreu como qualquer um de nós sofreria. Mas nós temos que compreender que Jesus sabia que, em primeiro lugar, vinha a vida espiritual. E para a vida espiritual não perecer e não morrer, nós temos que abrir mão do medo. Os discípulos de Jesus, basicamente, não conseguiram acalmar aquela tempestade, não conseguiram fazer o que Jesus fazia e se sentiam espantados com aquilo que Cristo fazia, exatamente pelo medo. E nós vivemos essa condição diariamente. Nós temos medo de enfrentar o mundo, nós temos medo, às vezes, até de falar a palavra de Deus com o nosso irmão, porque o nosso irmão irá nos criticar, ele não irá acreditar no que nós estamos dizendo, e dependendo da região e da situação, podemos ser até atacados e atingidos de alguma forma por causa da nossa fé. E nem precisa, às vezes, ser por causa da nossa fé, às vezes pelas escolhas que nós fazemos.
Às vezes, as pessoas têm medo de fazer escolhas na sua vida por causa das consequências que a sociedade irá trazer a elas. Nós vemos até situações nas quais as pessoas optam em viver pecados e às vezes escondem os seus pecados porque sabem que a sociedade também irá julgar. Aquilo que é certo e aquilo que é errado, não tem como fugir disso. A sociedade, haverá pessoas que aceitarão quem você é e haverá pessoas que não aceitarão quem você é. Aquele que é cristão, a gente sabe muito bem que são pessoas do bem, pessoas que querem ajudar, que querem ser colaboradoras do reino dos céus, e a gente sabe também que existe uma quantidade grande de pessoas que falam mal dos cristãos, que os maltratam, que os perseguem e que fazem algo ruim com eles, por causa da escolha que eles fizeram em relação a viver uma vida direcionada a servir a Deus. E da mesma forma, às vezes, uma pessoa que faz uma escolha de viver uma vida de pecados, às vezes a pessoa decide viver uma vida de uso de drogas, ou escolhe uma vida de prostituição, ou às vezes escolhe uma vida na qual ela escolhe viver uma sexualidade diferente da qual ela foi gerada. E nós sabemos muito bem que a sociedade da mesma forma irá apedrejar essas pessoas. E como sabemos, Jesus nunca fez isso. Jesus nunca os apedrejou. Jesus ensinou o caminho correto. Nos disse que vícios é errado, que prostituição é errado, mas não disse para eles que eles eram proibidos de fazer isso. Eles têm a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas, têm que ser adulto e maduro para escolher corretamente aquilo que quer para a sua vida e reconhecer que as consequências virão. Às vezes nós escolhemos viver o caminho para poder viver o mundo das drogas, nós iremos colher consequências disso, e a gente sabe muito bem que geralmente quem escolhe esse caminho vive pouco, geralmente é assassinado, é perseguido, é maltratado pela sociedade porque é mal visto por causa do mundo da criminalidade. Então, se nós escolhemos o caminho do pecado, ou se escolhemos o caminho da santificação, seremos perseguidos de uma forma ou de outra. E nós não podemos ter medo de ser perseguidos pelas nossas escolhas. Geralmente quem entra no mundo do crime muitas vezes não tem medo dessas escolhas e acabam se tornando grandes criminosos, satisfazendo, é claro, a Satanás. Mas também há homens que a gente sabe que são os nossos santos da nossa igreja, que escolhem viver o caminho de levar a palavra de Deus, de viver o amor, e são pessoas que agradam os olhos de Deus. Agora a escolha nossa, nós temos que fazer. Se você escolhe servir a Deus, você pode acalmar mares, você pode curar, andar sobre as águas, você pode falar através de línguas. Deus tem muito para te oferecer através da força espiritual que há dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Já Satanás tem para te oferecer materialismo, tem para te oferecer drogas, dinheiro, tudo que vai favorecer a carne. Porém, quando a carne perece, você não consegue levar nada do que Satanás te ofereceu para o reino dos céus. E Deus não irá aceitar você no reino dos céus exatamente porque você tem como líder, como escolha para a sua vida, Satanás. Agora, se você escolhe servir a Deus, escolhe abandonar, abrir mão desse medo que há no seu coração, das tempestades que a vida tem para oferecer, você está dando um passo para o reino dos céus. Então, é claro que você não irá dar passos sem ter uma comunhão plena com Deus em lugares que você não vai conseguir enfrentar o pecado. Às vezes a gente percebe isso, pessoas querendo adentrar ambientes nos quais ela não irá conseguir enfrentar o pecado e acaba sendo derrotada até mesmo pelo pecado no qual ela foi atrás para enfrentar. Pessoas às vezes buscam ajudar pessoas que estão vivendo no mundo da prostituição e acabam adentrando nessa vida. Quantas pessoas fazem isso? A gente percebe às vezes dentro da nossa própria igreja isso acontecer. E como sempre digo, até mesmo os santos estão sujeitos ao pecado, até mesmo os nossos padres, os nossos missionários, os nossos diáconos.
os pastores das nossas igrejas protestantes, todos homens de fé que buscam ajudar as pessoas, mas são homens sujeitos ao pecado exatamente porque têm essa tendência de querer viver as coisas que favorecem ao pecado. Mas o convite basicamente da nossa liturgia de hoje é de nos afastar do medo. Jesus pede exatamente isso aos seus discípulos. Homens de pouca fé, homens que têm medo, homens que não sabem enfrentar as adversidades da vida e acabam pedindo socorro a Deus, sendo que eles mesmos poderiam enfrentar certas tribulações. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os nossos comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Raimunda Maria Leal, que nos mandou muito linda e bem explicada a sua reflexão da palavra, falando sobre a semente. Verdade, nós temos que refletir essa reflexão que você fala, que o Espírito Santo ilumine. Amém, boa tarde, amém. Exatamente, nossa vida é um momento de reflexão todos os dias. Desde o amanhecer até o anoitecer. É bom que quando nós deitemos em nossas camas, possamos refletir sobre o nosso dia, ver aquilo que fizemos de certo e vermos aquilo que fizermos de errado. E poder avaliar situações nas quais nós podemos trabalhar através dos mandamentos de Deus para não ficar tropeçando. Raramente nós iremos conseguir vencer um dia sem cometer pecados. Às vezes, em pensamento, nós iremos cometer pecados ao pensar mal de alguém, ou falar mal de uma pessoa, ou ao desejar, cobiçar as coisas alheias, e assim por diante, quebrando regras até mesmo em pensamento. E por isso nós temos que sempre fazer nossas reflexões para encontrar métodos e caminhos para enfrentar os pecados. A Adélia Santos nos mandou: bom dia, missionário Wagner, obrigado por seus ensinamentos, peço oração pelos meus filhos, só tenho que agradecer a Deus por tudo em minha vida. Amém, amém, amém. Senhor, e paz de Cristo esteja entre nós. Amém, que a paz esteja em nossos corações. E exatamente, Adélia Santos, nós temos que agradecer. Nós só temos que agradecer. Deus nos dá a chance de estarmos vivos, de nos preparar para receber o reino dos céus. É claro que alguns terão as tribulações mais difíceis para enfrentar e outros terão as tribulações mais fáceis. Aqueles que têm as tribulações mais fáceis para enfrentar, a gente sabe muito bem que às vezes são pessoas que estão servindo a Deus, respeitando as regras que lhes são impostas, eles as obedecem. E há pessoas também que às vezes irão sofrer um pouco mais por condições naturais da vida, às vezes a saúde não está bem, às vezes pela desobediência às regras. Um exemplo, às vezes não paga a conta de luz, deixa atrasar muitas vezes e acabam cortando a luz da pessoa e ela ficando na escuridão. Isso acontece exatamente porque não pagou as contas, não deu conta de fazer o pagamento das contas. Às vezes porque está desempregado e assim por diante. E há as condições também, as pessoas nas quais trocam a regra de poder cuidar primeiro da casa e da família para cuidar dos seus vícios. Às vezes gasta do dinheiro que era para poder pagar a conta de luz com bebidas, com coisas desnecessárias e acaba ficando na escuridão, e a gente não pode culpar nem Satanás por isso e nem Deus por isso. A culpa é exatamente nossa, às vezes as escolhas que nós fazemos erradas. E Satanás nos influencia, é claro que sim, como a serpente influenciou Eva a comer o fruto proibido. Influência é diferente daquilo que você quer. Então, uma coisa é você querer, outra coisa é você poder. Então, você talvez queira viver os pecados, mas você não pode viver os pecados exatamente por perder a sua salvação. Mas ninguém irá te proibir a isso, a escolha é sua, o caminho é seu. Um grande abraço a Adélia Santos, que Deus te abençoe. A nossa amiga Odete Sobral nos mandou: Senhor, ajuda-me a ser sempre perseverante na fé. Bom dia, missionário Wagner e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado pela
reflexão lindíssima. Abençoada seja nossa sexta-feira. Amém. Um grande abraço a Odete Sobral. Que Deus te abençoe e ilumine sempre. Que abençoe a nossa sexta-feira, que foi aqui, graças a Deus, uma sexta-feira iluminada, um dia quente, graças a Deus. Que Deus nos envia, a gente só tem que agradecer, mas temos que admitir, foi aqui em Minas Gerais um dia bem quente, mas graças a Deus, saudável para todos nós que estamos aqui, pelo menos no nosso grupo aqui, a nossa família, os nossos amigos, foi tudo muito bem. E é o que eu desejo para cada um de vocês, para os seus grupos de amigos, para os grupos de familiares. É claro que pode acontecer sim coisas ruins na vida das pessoas e irá acontecer, mas que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês com a paz, que vocês possam ter essa paz no seu coração. Às vezes perdemos alguém muito importante na nossa vida e não conseguimos tocar a nossa vida em paz exatamente porque nós não assumimos o nosso papel de cristão com o nosso irmão que partiu. Mas se nós assumirmos o papel como cristão, claro que vai doer sim a perda de alguém, mas nós estaremos em paz conosco por termos feito o nosso papel de cristão com ele, de ter sido amigos, companheiros, solidários e assim por diante. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.